Boa noite, igreja. Boa noite. Como é bom voltar cultuar juntamente com a igreja, ouvir a voz dos irmãos, poder
né? Ver cada um no seu lugarzinho, ler versículos bíblicos, irmãos, orar com os irmãos é muito bom. Mas também é muito bom saber que nós temos pessoas que estão fazendo do seu lar, né? O seu lugar de culto. Então, seja muito bem-vindo você também que está em casa, nos acompanhando através das redes sociais. Eu pedi a igreja que fique de pé. Nós estamos com saudade do culto presencial, hoje a gente vai cantar mais comigo. Não tem como nós louvarmos o Senhor para a próxima canção sentados. Porque nós vamos fazer um tributo ao nosso Deus, um tributo a Yahvé. Então vamos louvar ao nosso Senhor. Maior desse
Nós vamos ler a leitura bíblica que está em João 4, versículos 23 e 24. Vamos todos em uma só vez? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Desde a manhã, nós estamos falando sobre rendição, nos entregarmos a Deus, adorar o Senhor. Já chegou a hora. E que Deus possa encontrar em nós esse verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Nós possamos estar buscando viver uma vida de adoração ao Senhor, para que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores.
sempre buscando crescer em Ti, ó Pai, para que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Nós possamos estar sempre buscando fazer a Tua vontade, querer para nós o Teu pensar e agir como o Senhor agiu aqui na terra na forma de Jesus, Senhor. Nós possamos, Senhor, ter o prazer de estar em constante adoração com o Senhor, não só com canções, mas com a nossa vida. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A gente pode sentar. Nós temos, no nosso Deus, o refúgio, a fortaleza. Ele é a pessoa em que nós buscamos nos momentos que nós precisamos dele, colocamos no altar do Senhor aquilo que nós desejamos, aquilo que nós necessitamos. Nós vamos continuar clamando, como já falamos de manhã, pela vida do irmão Heber, pela vida do irmão do Alexandre, cunhado da Lu, pela vida do Alain, dos seus filhos. Nós agradecemos também pela recuperação da Juliana, que esteve doentinha durante a semana passada, até meio dessa semana, mas agora, graças a Deus, a medicação foi ser feita, ela está bem, é conosco. Muito bom poder louvar justamente com a família da Fabiana e com a recuperação da Juju. E nós vamos então estar orando. E você que está aí nas nossas redes sociais, pode colocar também o seu pedido de oração nos comentários, porque nós somos intercessores, que vão estar atentos ao seu pedido, ao seu agradecimento e vão estar orando por você. Pastor Isaías. Pastor João. Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, render graças ao Senhor, primeiramente pelo teu amor imensurável que nos alcançou. Te rendemos graça a Deus nessa noite, pela tua graça, pelo teu favor merecido, Deus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, nós te damos graças também pela tua misericórdia, porque ela se renova a cada manhã. Louvado seja o teu nome, porque a tua misericórdia, Senhor, ela não tem fim, e ela nos alcançou também, porque o Senhor não nos deu aquilo que merecíamos, a condenação, mas o Senhor nos deu a tua graça, o teu favor, o teu amor, através de Jesus Cristo. Por isso te rendemos graça nessa noite, e queremos colocar diante de ti todas as petições que aqui foram faladas. Pai, toma os enfermos da tua igreja em tuas mãos. Ó Deus, temos sofrido com várias enfermidades, e nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa, no teu tempo, derramar a tua cura sobre cada enfermo. Ó Deus, aquela pessoa que carece, Deus, que está no leito agora, talvez sofrendo, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir nessa situação, trazendo o alento que vem de ti, cumprindo os teus propósitos, Deus. Que essas enfermidades sejam para glorificar o teu nome. Deus, colocamos todos aqui em tuas mãos, cada família aqui representada, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Visita cada família, visita cada lar, cada coração que talvez esteja angustiado nessa hora. Ó Deus, tu és o príncipe da paz. Tua palavra diz que a paz que o Senhor nos dá, o mundo não compreende. E nós pedimos que o Senhor possa derramar essa paz sobre a vida de cada pessoa que está aqui presente, de cada pessoa que nos assiste nessa hora. Ó Deus, não há nenhum problema que o Senhor não possa resolver. Não há causa impossível que o Senhor não tenha a solução nas tuas mãos. Não há abismo tão profundo que o Senhor não seja mais profundo para ir lá no fundo e tirar o homem da cova. Deus, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que liberta o endemoniado, o Senhor é o Deus que cura o enfermo, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Senhor é o Deus que ressuscita mortos, e nós clamamos a ti, Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos, que um milagre que as pessoas aqui, talvez em casa, tanto esperam, elas possam vir.
que elas possam ter paciência e saber esperar em Ti. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, glorificando o Teu nome. Isso é maravilhoso, Deus. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Manifeste o Teu Espírito aqui. Manifeste a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua Shekinah, Deus. Que cada pessoa aqui presente possa sentir, possa tremer diante do Senhor, possa sentir o Teu poder, a Tua glória se manifestando. Que haja salvação, que haja transformação, restauração de vida. Tudo entregamos a Ti e Te damos graças por tudo que o Senhor já tem realizado na nossa vida. Obrigado pelas bênçãos que temos recebido. Obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Obrigado pela segunda chance que o Senhor nos dá de viver uma nova vida, sendo nova criatura em Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nos céus, Santo
nossos corações, através do pastor João. Olá, queridos, graça e paz. Boa noite a todos. Sou o pastor João, é um privilégio estar aqui. Sou ovelha do pastor Isaías Braz, meu pastor, quem tem cuidado de mim e da minha família esse tempo. Sou membro de Nova Bereia e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. É sempre bom estar aqui, Jardim Santíssimo. Me sinto como se estivesse em Nova Bereia. Faz parte da nossa casa, né? Da família, do reino. E é um ambiente que a gente sente muita presença de Deus quando vem aqui. Que Deus continue conservando, abençoando a vida dos irmãos. A gente vai em tantos lugares e, às vezes, você vai em lugares que você fica pensando, poxa, será que Deus está aqui nesse lugar? Será que Ele se manifesta aqui? Mas a gente vem aqui em Jardim Santíssimo e a gente sente a presença do Senhor através da vida dos irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita no meio de nós e em nós. E aonde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali eu estarei. Deus é bom em todo tempo. Hoje eu vim com a minha esposa, eu estive aqui semana passada pela manhã, vim sozinho. Hoje eu vim com a minha esposa Rose, está ali, junto com a Giovana, com o João Pedro. Faz só um sinal para as pessoas verem quem é. A Rose está ali, Giovana e João Pedro. João Pedro, vocês não reparem, vai, de vez em quando ele apronta um pouquinho, dá uma corridinha. Tem 2 anos, é grandão, mas só tem 2 anos. E Giovana, mais comportadinha, está com 6 anos, já está uma mocinha. E eu sou abençoado de ter uma família especial como a minha. Quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Como esperar as bênçãos de Deus? Como esperar as bênçãos de Deus? Vocês podem repetir comigo? Como esperar as bênçãos de Deus? Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim a Bíblia. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão, 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, e tendo despedido
despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operava um milagre, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela é revelação do Senhor para nós. E a Tua palavra, ela nos, como ela mesma diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa nos guiar agora, nos orientando, nos dirigindo, conforme a Tua vontade. E que ela possa, que essa palavra, ela possa encontrar guarita em cada coração e cumprir o Teu propósito na vida de cada pessoa que aqui está e daqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. O texto ele vai narrar uma história muito conhecida nossa, vai falar da experiência de Jairo e vai falar da experiência de uma mulher que estava enferma há muitos anos, há 12 anos, de uma hemorragia. Mas antes desse texto começar, quando Jesus chega à praia, o texto diz nos versículos anteriores, no capítulo 5, a partir do verso 1, que Jesus ele tinha entrado numa cidade onde ele foi ele encontrou um endemoniado gerazeno. E o texto fala que aquele jovem ficava possesso, se jogava no fogo, se jogava no chão, se machucava, se autoflagelava, e Jesus repreende aquele demônio, cura aquele jovem daquele mal, e depois Jesus então pega o seu barco e retorna para lá, para a beira da praia, na Galileia. E ali então começa a história de Jairo. Jairo era uma pessoa conhecida na cidade, Jairo era uma pessoa famosa na cidade. O texto vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga, porém no decorrer do texto vai chamar ele de chefe da sinagoga. Então ele era uma pessoa, uma autoridade religiosa, ele era alguém conhecido, ele era aquela pessoa que era responsável pela sinagoga daquela região, pelo local de adoração do judeu, o local onde o judeu estudava a lei mosaica. Então ele era uma pessoa conhecida. E o texto diz que Jesus, assim que chega à beira-mar, aquele homem vem em direção a ele
e se prostra aos seus pés. E prostrando-se aos seus pés, com o coração angustiado que ele estava pela enfermidade da sua filha, ele começa a pedir a Jesus para que Jesus tão somente fosse até a sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filha para que ela pudesse ser curada. A resposta de Jesus não é diferente. Jesus não lida de maneira indiferente com aquele homem, e não por ele ser uma autoridade ou ser alguém conhecido, mas por ser um pai com o coração aflito. Jesus então atende ao pedido dele e se põe imediatamente a ir até a casa de Jairo. O texto vai dizer que naquela ocasião uma multidão cercava Jesus. E era isso que acontecia quase sempre aonde Jesus estava, porque Jesus era conhecido pelos seus feitos, pelos seus milagres, pela obra que ele realizava, pelas suas palavras de poder e autoridade. E por onde Jesus ia, multidões se reuniam para ouvir Jesus ou receber algo de Jesus. E a multidão comprimia Jesus, era difícil de Jesus se locomover. Mas ele foi em direção à casa de Jairo, porém no caminho ele encontra então uma mulher. Essa mulher, ela estava enferma, o texto diz que ela sofria 12 anos de uma enfermidade, uma mulher que tinha posses, era uma mulher abastada financeiramente, porém toda a sua riqueza já havia se esvaído através de tratamentos que ela tentou fazer para resolver aquele problema. Imagina você, o que é você passar 12 anos sofrendo de um mal. Aquela mulher sofreu, gente, não estou falando de um mês, de uma semana, estou falando de 12 anos carregando aquele sofrimento. Ela tinha uma hemorragia, um sangramento que não parava, que não cedia. E ela fez vários tratamentos caros, onde ela gastou dinheiro com médicos, com especialistas da época, porém, nada havia dado resultado. O texto diz que, pelo contrário, por eles tentarem usar métodos que pudessem resolver, acabou que ela piorava da sua situação. Então, a situação dela ia de mal a pior. E ela já não tinha mais recursos financeiros para manter qualquer tipo de expectativa ou esperança com tratamento médico. Mas o texto diz que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar daquele que fazia milagres, daquele que curava, daquele que tinha poder de expulsar demônios. A fama de Jesus já havia corrido por vários lugares e alguém disse para ela: olha, fulana, não perca a sua esperança, existe sim uma possibilidade. Jesus é o nome dele. E ela imediatamente procurou saber quem era Jesus, e descobrindo que ele estava ali à beira-mar, ela então se embranhou no meio da multidão, e foi um ato arriscado daquela mulher, um ato de coragem, um ato de desespero talvez, porque a lei mosaica dizia que aquela pessoa que estava com fluxo de sangue, ela se considerava imunda na época. Então ela não podia ter contato com outras pessoas, ela não podia ir ao templo adorar, ela não podia se reunir na sinagoga para adorar ou para ouvir a lei. Ela tinha que se manter afastada enquanto durasse o seu período de fluxo. Porém, aquela mulher estava enferma e era 12 anos vivendo na solidão, no isolamento, sem esperança. E ela decidiu, num ato de desespero, buscar aquilo que seria a sua última cartada. E ela se embranhou no meio da multidão, e meio que por baixo o texto dos evangelhos sinópticos, que dá a ideia da mesma visão, vão narrar que ela toca na orla, ou seja, ela vai por baixo ali, tentando se esquivar das pessoas, e toca na orla da veste de Jesus. Jesus então pergunta para os seus discípulos ali no meio da multidão: quem me tocou? E os discípulos, meio que de forma talvez até sarcástica, falam para Jesus: pô, Jesus, como assim? Quem me tocou? As pessoas estão aí te empurrando, joga você para lá, para cá, te dando cotovelada, e o Senhor diz: quem me tocou? Mas ele percebera que algo dele havia saído, que havia saído poder, que não foi simplesmente um toque de alguém que esbarrou nele, mas foi um toque que gerou cura, que gerou virtude, que saiu dele algo que poderia mudar a vida de alguém. Aquela mulher não tocou em Jesus de qualquer maneira. Ela tocou em Jesus com algo que
é maravilhoso porque ela tocou Jesus com fé. E quando nós tocamos a Jesus com fé, e eu digo para você que é impossível alguém se aproximar de Jesus com fé e não ter a sua vida transformada. É impossível alguém se aproximar de Jesus com fé e não ter a sua vida transformada. Existem pessoas que se aproximam de Jesus, mas não têm a vida mudada porque não se aproximam com fé. Elas estão ali, caminhando, talvez como aquela multidão. Porém, uma pessoa tocou Jesus com fé. E aquela pessoa, que foi a única que tocou Jesus com fé, recebeu dele a cura, que foi aquela mulher. E o texto diz que a mulher tocou em Jesus e ela recebeu a cura. E eu fico imaginando o cenário. E aí a gente não pode descartar, embora agora o personagem principal é a mulher, mas a gente não pode descartar de maneira alguma que a história principal é Jairo, que está ali, aguardando ansiosamente para que Jesus chegue na casa dele e cure a sua filha, que está enferma à beira da morte. Você imagina o coração desse pai, vendo Jesus parando para perguntar quem tocou nele, e o desespero dele. Ele deveria estar desesperado no seu coração, pensando, Jesus está parando, meu Deus, minha filha. Mas Jesus sabe de todas as coisas, e Ele tem o controle de todas as coisas. E o texto diz que Jesus questiona, e ela sabia que havia recebido algo dele, porque ela sentiu em si, no seu corpo, que já não havia mais o mal que ela carregava. E constrangida pela pergunta de Jesus, o texto diz que ela se coloca à frente. Jesus, quando pergunta quem me tocou, ele não pergunta como quem não sabia quem havia tocado. Ele pergunta como quem queria trazer um constrangimento, um despertamento na pessoa que recebeu a bênção, para que ela de maneira pública pudesse confessar a Jesus, para que ela de maneira pública pudesse reconhecer aquele que fez o milagre. E assim a nossa vida, quando nós recebemos Jesus em nós, quando nós recebemos a mudança, a transformação, a cura que Jesus produz na nossa vida, nós vamos publicamente confessar isso, publicamente testemunhar isso. E quando nós falamos de batismo, nós não falamos de um rito inicial para que você se torne membro de uma igreja ou de uma denominação. Nós falamos de batismo como algo que é um testemunho de que você agora é nova criatura, que você teve uma nova chance, que você nasceu de novo, você teve um recomeço. O que Jesus fez foi dar a oportunidade daquela mulher reconhecer publicamente que ela havia recebido a cura, a salvação. Ela tinha sido salva do seu mal. E ela foi ali, se prostrou, o texto diz que ela se prostra aos pés de Jesus. E ela reconhece que aquilo que ela recebeu veio de Deus, veio de Cristo Jesus. E Jesus, olhando para ela, sem nenhum olhar discriminatório, por ela ter feito aquilo que fez, sendo uma pessoa que considerada impura pela lei, mas Jesus olha com olhos de amor, e a declaração de Jesus é algo maravilhoso, que deve ter ido como um afago na alma, na mente daquela mulher, porque ele trata ela com uma forma tão carinhosa, e ele fala assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. É assim que o Senhor Jesus trata aqueles que tocam nele pela fé. Ele te chama de filho, de filha, filha amada, de filho amado. E o texto diz que Jesus então curou, e no meio de toda aquela situação que aconteceu ali, quando Jesus termina de despedir a mulher e declarar a ela a sua cura, a sua salvação, chega aqueles homens da casa de Jairo, os servos de Jairo, e traz uma notícia terrível, e diz para ele, Jairo, não importune mais o mestre, porque a sua filha já está morta, ela não resistiu, você demorou muito. Jesus então, como quem deu a mínima para aquilo que ouviu, e isso serve para a gente como inteligência emocional, não sei se temos psicólogos aqui, mas trata-se de inteligência emocional.
Quantas vezes nós damos ouvidos a coisas que as pessoas falam para a gente, que são coisas que não são boas, que não fazem sentido, que só trazem mal, e a gente acaba absorvendo essas coisas na nossa vida, no nosso coração, e isso traz uma angústia, uma tristeza, um mal absurdo, porque às vezes falta inteligência emocional, para que a gente possa saber filtrar aquilo que realmente vai edificar. A Bíblia diz que a gente deve observar tudo e reter aquilo que é bom. Então, aquilo que há virtude, aquilo que é puro, aquilo que há louvor, isso sim você deve guardar para você. Mas aquilo que não, você descarta. E Jesus fez exatamente isso. Falou para Jairo, olha, não dê ouvido ao que eles estão falando. A sua filha, ela não morreu, ela apenas dorme. Crê somente. Diz para ele, olha, você só precisa crer. E ele continua com Jesus. Ou seja, ele naquele momento acreditou na palavra de Jesus e seguiu em frente até a casa. Quando eles chegaram em casa, na casa de Jairo, o texto diz que havia uma grande lamentação, murmúria, choros, gritaria, desespero. E naquela época era comum, as famílias contratavam pessoas para lamentar quando alguém morria. Então, além de pessoas que estavam sofrendo mesmo pela morte da criança, existiam também aqueles que eram contratados para chorar, para prantear. Era natural isso na cultura do judeu. Então, ali havia grande lamentação. E Jesus fala, olha, para tudo, para com isso. A criança não morreu, ela apenas dorme. E o texto diz que nesse momento, quando Jesus fala isso, aqueles que ali estavam pranteando começaram a rir dele, como que a zombar. E ele então separa os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, filho do trovão, chama os pais à parte e fala, olha, ninguém entra, e entra apenas com os discípulos e com os pais da criança. E ali então ele começa a tratar de algo importante. Ele então fala em aramaico e dá uma ordem para que aquela jovem, para que aquela menina de 12 anos pudesse levantar da cama e se colocar de pé. E quando ele determina isso... Oi, filho? Tudo bem? Vai lá com a mamãe agora? Vamos? Vamos lá com a mamãe? Vai? E quando ele então determina que ela levante, imediatamente o texto diz que a menina se coloca de pé. E os pais, então, ficam espantados com o milagre, porque talvez eles, por mais que acreditassem, eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, e eles talvez nunca tinham visto ninguém ressuscitar, e aí a menina se coloca de pé, diante de todos ali, e Jesus diz para que eles pudessem, então, dar de comer à menina. Esse texto que nós acabamos de narrar aqui é algo fantástico. E eu quero pensar com vocês exatamente em 3 pontos a seguir de como esperar as bênçãos de Deus. Marcos capítulo 5, de 21 a 43. E a primeira maneira que nós devemos esperar as bênçãos de Deus, e nós esperamos muitas bênçãos de Deus, eu acredito que você espere algo de Deus, ou conheça alguém que espera algo de Deus, talvez há muito tempo, ou talvez há pouco tempo, e às vezes existem coisas que nós esperamos e achamos que Deus não vai mais realizar, porque já passou tanto tempo e Deus não fez nada naquilo, talvez situações que a gente tenha e pareça ser desesperadoras, mas eu quero dizer para você que vale a pena esperar no Senhor, e quero apresentar 3 formas de como nós esperarmos as bênçãos de Deus. E a primeira forma de esperarmos as bênçãos de Deus, que a gente pode extrair desse texto, é através do reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. A primeira forma que nós devemos esperar as bênçãos de Deus, de como esperar as bênçãos de Deus, é através do reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus
pés. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele era uma autoridade religiosa. Ele era alguém conhecido na cidade, muito conhecido. Talvez tinha condições financeiras além do normal ali, da grande maioria da população. Era uma pessoa que tinha um status. Era uma pessoa que talvez em nenhuma outra situação ia de encontro a Jesus. Não iria. Mas ele se via numa situação desesperadora. Era um pai com o coração angustiado pela necessidade que havia dentro da sua casa, do seu lar. Estava disposto a qualquer coisa. E quando ele percebeu que nada do que ele poderia ter, os seus bens, a sua posição social, o seu status religioso, que nada daquilo poderia mudar a história, a situação da sua casa, da sua família, poderia fazer com que ele recebesse a bênção de Deus, de ter a cura da sua filha, ele viu em Jesus a única esperança. E ele ali naquela ocasião pôde reconhecer quem ele era e quem Deus é. E o texto diz que ele se prostra diante aos pés de Jesus. Jesus mal desce do barco na praia, a multidão cerca e no meio aparece Jairo. Todo mundo olha. Jairo, pô, aquele ali não é Jairo? Não é o chefe da sinagoga? Está desesperado, correndo, porque o texto diz que ele veio correndo a Jesus. E ele veio correndo no meio da multidão, todo mundo olhando. E de repente ele, no meio da multidão, vai e se prostra aos pés de Jesus. E você sabe o que significa para um judeu prostrar-se diante de alguém? É algo que tem um significado muito forte e profundo. E aí eu vou chamar o meu irmão Fábio, ele vai me ajudar aqui a ilustrar isso. Vai ser um pouquinho constrangedor para ele não está sabendo, mas faz parte, né? Soldado no quartel, trabalho. O judeu prostrava, você pode se prostrar aí no chão? De joelho, isso. Só que o prostrar do judeu, ele vai além do se ajoelhar dessa forma, porque ele se ajoelha prostrando, e o ajoelhar-se, o prostrar-se, dá a primeira ideia de humilhar-se. Vocês estão vendo, Fábio? Então, dá a ideia de humilhar-se, é esvaziar a si mesmo, é reconhecer que aquele que está diante é maior. E o judeu, quando se prostra, ele bota a testa no chão. E ele bota as palmas das mãos espalmadas no chão. Olha que situação. É isso aí, ó. O judeu faz isso. E quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu me humilho diante de ti. Eu reconheço que você é maior do que eu. E que eu preciso de ti. E quando ele coloca a testa no chão, e ele encosta a testa no chão, ele está dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que eu não tenho visão, que a minha visão é limitada, que não vai além, e que eu dependo de ti para enxergar o futuro, ou para aquilo que vai acontecer no futuro. E quando você observa as mãos espalmadas no chão, significa que eu não tenho armas para me defender, para lutar, para alcançar alguma coisa, e eu dependo e confio totalmente de ti. Eu sei que só o Senhor pode lutar a minha guerra, a minha batalha. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu não tenho armas, eu não tenho visão, eu sou pequeno e reconheço que tu és maior do que eu. Obrigado, Fábio. Prostrar-se exatamente significa isso. O que Jairo estava dizendo para Jesus era isso: reconhecimento. Eu reconheço quem eu sou, eu não sou nada, eu dependo totalmente de ti, você é o Senhor, você é Deus, você pode todas as coisas. E eu estou aqui totalmente dependente de ti. A minha filha está enferma, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Entra na minha casa, na minha vida, na minha família e faz um milagre. Foi isso que Jairo falou para Jesus. E o texto vai dizer que Jesus se prontificou imediatamente a ir até a casa de Jairo. Irmãos, aquela enfermidade que parecia uma moléstia, algo mal, que veio para trazer destruição, nem sempre significa isso. Às vezes, como na vida de Jairo, a enfermidade, ela tinha um cunho diferente. A enfermidade, ela tinha um propósito, que era de fazer com que Jairo reconhecesse quem era Jesus. Que Jairo reconhecesse que Jesus era a salvação. Às vezes o nosso coração soberbo, endurecido, não consegue perceber quem é Deus.
não consegue perceber quem é Jesus para nós. E essa situação que ele vivenciou, de fragilidade, de enfermidade, de dor, fez com que ele, a partir daquela ocasião, refletisse na vida e reconhecesse quem de fato era Jesus. Que Jesus era o único caminho, que Jesus era a verdade, que Jesus era a vida, que Jesus era o único capaz de restaurar a vida e a saúde perfeita da sua filha. A enfermidade, nessa ocasião, ela tinha um propósito. Existem coisas na nossa vida, situações, circunstâncias que não podemos fazer nada para mudar. Você já se sentiu assim, em alguma situação que você percebia que era incapaz, que não dava, que você já tinha esgotado com todas as suas possibilidades? Eu imagino aquela mulher do fluxo, ela deveria se sentir exatamente assim. 12 anos tentando a cura, 12 anos procurando em vários lugares uma resposta, e nada. Nada. Ela já tinha batido em várias portas, e nada. Até que ela ouviu falar de Jesus. Então ela reconheceu quem ela era, e reconheceu quem Jesus era. E quando ela se prostra diante de Jesus, ela está dizendo: o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro. O Senhor é o único capaz de mudar a história. O Senhor é o único capaz de escrever uma nova história. E aí isso me faz lembrar, quando falamos de adversidade, de enfermidade, de situações, de reconhecer quem Deus é, isso me faz lembrar uma passagem lá em Mateus, capítulo 14, quando a gente vê os discípulos já estavam no mar, isso era por volta de 3 horas da manhã, grande tempestade vem, Jesus estava no monte orando e percebe que os discípulos estavam em grande aflição, e ele vai andando sobre as águas. Vocês conhecem esse texto. E quando Jesus se aproxima do barco, eles se assustam, porque vê um vulto de alguém com vestes brancas em cima da água, e eles pensaram ser um fantasma. E Jesus diz: olha, acalmem-se, sou eu, o mestre. E Pedro, então, que era aquele cara mais afoito ali da turma, tinha aquele espírito de liderança, então ele chega e fala: mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus, então, quebrando todas as leis da gravidade, fazendo um milagre, ele então manda Pedro lançar-se ao mar e andar, e Pedro lança-se ao mar e começa a andar. E eu fico imaginando aquela cena que deve ter sido algo extraordinário. Quem dera pudéssemos viver experiências como andar sobre as águas, e Pedro teve essa experiência com Jesus, de andar sobre as águas, porém ele olha as circunstâncias. Ele olha o vento, a tempestade, o mar agitado, ele começa a andar, mas ele começa a ver as dificuldades, e quando ele olha para as circunstâncias da vida, ele esquece quem estava dando a ordem para ele, que era Jesus. E no momento em que ele esquece quem é Jesus, que ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a dificuldade, ele começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, ele lembra que existe um Salvador, e ele grita: Jesus, salva-me. E Jesus estende a mão, pega ele e leva para o barco. O texto diz que quando ele chega no barco, todos reconhecem Jesus, e eles terminam aquela noite adorando a Jesus, reconhecendo quem era e adorando a Jesus. Primeira forma que nós precisamos esperar as bênçãos de Deus é reconhecendo quem Deus é reconhecendo quem Jesus é. Quem Jesus é hoje para você? Quem Jesus é na sua vida? Ele é alguém distante? Alguém que você ouviu falar? Ou alguém que você conhece de com ele andar? Que você tem uma experiência de intimidade? Que você já entregou o seu coração, a sua vida nas mãos dele para que ele possa dirigir os seus passos? É importante e é fundamental que a gente possa reconhecer Jesus e saber quem nós somos, reconhecer que somos frágeis, que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos e carecemos do cuidado, do amor dele. Uma outra forma que nós precisamos esperar as bênçãos de Deus é com paciência. Paciência. Nós vivemos num mundo globalizado e agora a tecnologia é algo que está sendo muito utilizada
e a gente tem o hábito de querer as coisas rápido, né? Daí a tecnologia ajuda isso também, né? A acelerar. O excesso de informação rápida, faz com que a gente queira as coisas na hora. E a gente tem esse costume de querer as coisas rápido demais. E nós achamos que o tratar com Deus é no nosso tempo, no cronos, né? No tempo cronológico ali, que a gente vai pedir agora e Deus vai dar agora. E aí a gente acaba, às vezes, invertendo o papel e parece que a gente é Deus, que nós somos Deus e que Ele é apenas um servo, que está ali para obedecer aquilo que a gente quer e fazer as nossas vontades. Mas não é assim. Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as situações nas suas mãos. E Ele sabe o tempo certo de agir. Ele tem o tempo perfeito. O plano dele é o melhor. A sua hora é perfeita. E Ele age sempre no tempo certo. Ele sempre age na hora certa. Por mais que às vezes nós julguemos demorado, o agir de Deus não falha. E se você esperar algo de Deus, tenha paciência, porque Ele virá e agirá em teu favor. Eu gosto muito do Salmo 40, e eu quero ler com você nessa hora, Salmo 40, verso 1. E diz assim: Salmo de Davi. Davi estava meio encrencado com alguma coisa que ele fez. E ele clama pelo Senhor. Alguma treta que Davi arrumou ali, ele faz essa oração. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Em algumas vai estar escrito assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E quando eu pesquisei esse texto no hebraico, esperei com paciência no Senhor, eu cheguei à conclusão que o texto diz que esperar com paciência no Senhor é esperar esperando. É isso. É isso que traduzido do hebraico diz. Esperar esperando, com paciência. Esperar no tempo de Deus. Esperar confiadamente naquele que você está esperando. Você sabe em quem você está pondo a sua esperança. E Davi estava certo de quem ele esperava. Se nós lermos mais um pouquinho, vai dizer assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como nós devemos esperar com paciência? Esperar pelas bênçãos de Deus, de maneira que a gente reconheça quem Deus é, as suas obras maravilhosas e quem nós somos. Esperar no Senhor com paciência, sabendo que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Jairo esperava a bênção de uma cura. Quando Jairo encontra Jesus, ele chama Jesus para ir na sua casa para curar a sua filha que estava enferma. Porém, o que ele não imaginava é que ele ia receber uma bênção da ressurreição da sua filha. A bênção ela era muito maior do que Jairo esperava. Jairo esperava a cura. Jesus fez o milagre de ressuscitar a filha dele. O que você espera de Jesus? Às vezes Deus, o que Ele tem para realizar na sua vida é muito maior do que você espera que Ele realize. Eu lembro daquele jovem que estava enfermo, e os seus amigos, vocês conhecem esse texto? E os amigos daquele homem que não podia andar porque era paraplégico,
carregam ele numa maca. E quando chegam na casa em que Jesus está pregando, o templo estava cheio, a casa estava cheia, Jesus ministrando a palavra, não havia espaço para que eles pudessem entrar com aquele jovem, para aproximar o jovem de Jesus, para que Jesus pudesse realizar um milagre na vida dele. E então, estrategicamente, eles encontram um espaço e resolvem então abrir o teto e descer aquele homem com a maca ali, os 4 amigos, para que ele pudesse receber a bênção de Deus. E eles dão um jeitinho de abrir ali e encontram um espaço, e então eles descem aquele homem, para que aquele homem pudesse receber a bênção. E o texto diz que Jesus, então, vendo aquele homem ali, e a fé daqueles homens que desceram ele então ministra a cura na vida daquele homem, e diz para ele: levanta, pega o teu leito e vai. Porém, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, questionam Jesus no seu interior. Quem é ele para mandar esse homem, para salvar esse homem? Porque ele diz assim, você está salvo, levanta-te e vá. E eles questionam, quem é esse homem para salvar alguém, para dizer que está perdoado os pecados? E Jesus diz assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, pega o teu leito, levanta-te e vá. E Jesus cura ele. Aí eu digo para vocês, qual seria a maior bênção que aquele homem ali recebeu? A bênção da cura da sua enfermidade ou a bênção da salvação? Foi a bênção da salvação. Muitas das vezes nós focamos em algo menor. Aqueles amigos queriam fazer o bem para o seu amigo. Eles queriam ver ele andar, porque ele não andava. Mas Jesus, ele enxerga muito além daquilo que a gente acha que precisa. Ele sabe aquilo realmente que a gente necessita. E o milagre não foi o homem andar. O milagre foi ele ter sido salvo. Ele recebeu a salvação eterna. E isso é o maior milagre que Deus pode operar. Aquela jovem do fluxo foi curada, mas o Senhor diz para ela, olha, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ela não recebeu apenas a cura, ela recebeu a salvação, a cura para os pecados dela. Ela recebeu a salvação eterna dada por Deus. Esperar as bênçãos do Senhor com paciência. Jesus nem sempre vai responder a tua oração na hora, no momento e na forma que você quer. Mas isso não significa que Ele não está no controle de tudo. Tenha paciência. Às vezes nós queremos dizer para Deus qual é a hora que Ele tem que agir. Mas Jesus, Ele diz para você, crê somente. Você só precisa crer. Você não precisa saber qual é o momento. Você precisa confiar e crer que Ele vai agir. João capítulo 2 vai falar de uma experiência de Jesus onde Ele estava num casamento em Caná. E o texto diz que Jesus estava ali naquele casamento, Ele era convidado, junto com seus discípulos. Foi o primeiro casamento que Jesus participa com seus discípulos. E o texto diz que aconteceu algo inusitado naquela ocasião, porque naquele casamento, o vinho que representava uma das coisas mais importantes nas festas do judeu, que representava alegria, ele havia acabado. E a festa de casamento do judeu, você pensa que crente gosta de festa? O judeu gostava muito mais, porque a festa do judeu durava 7 dias. Então você imagina um casamento que dura muitos dias e as pessoas vêm de longe para o casamento. Então elas vêm de longe, armam tendas e ficam por ali. A festa rola uma semana. E o vinho precisava durar por esse tempo. Porém, no meio da festa, o vinho acaba. E a mãe de Jesus vai até Jesus e fala, olha, o vinho acabou. E Jesus diz para ela, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ou seja, mulher, eu estou no controle. Eu estou no controle das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu sei qual é a hora. Eu sei qual é a hora de agir.
Às vezes nós achamos que sabemos qual é a hora, ou queremos dizer para Deus qual é a hora que Ele tem que agir na nossa vida. E às vezes não chegou a hora ainda, mas você precisa esperar com paciência a hora que Deus vai agir, porque Ele vai agir, se você crer, somente. E o texto diz que Jesus pega ali, Maria entendeu bem o que Jesus estava dizendo, ela não se chateou com o que ela ouviu, e ela diz ali para aqueles homens que eram os servos, olha, faz tudo o que Ele mandar. E Ele então fala para que eles peguem as talhas e preparassem aquelas talhas com água, enchessem elas, e eles enchem as talhas até a boca, tinha mais ou menos umas 5 ou 6 talhas, e isso dava 600 litros de água, e Jesus então fala para eles ali, olha, leva lá para o mestre. E aquele homem pega a água e leva para o mestre. O mestre tem certeza que viu água, mas quando ele dá e quando ele prova, ele sente o melhor vinho. E ele leva para o noivo bebe, vê que é o melhor vinho, e ele questiona o noivo, por que você guardou o melhor vinho para o final? Porque a gente sempre oferece o melhor vinho, e depois que as pessoas estão saciadas, a gente bota o inferior, e elas não percebem que é o inferior. Mas você guardou o melhor vinho. O milagre havia sido feito. Foi o primeiro milagre do ministério de Jesus. E eu quero dizer para você, o tempo de Deus é perfeito. Tenha paciência, confie. Ah, pastor, mas eu oro pelo meu filho e ele não quer saber de igreja, ele só quer saber de bagunça. Continue orando. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, não abra mão dos seus. Se tem uma promessa de Deus na sua vida, que tu e a tua casa servirá ao Senhor, creia nisso, se coloque de pé, derrame as suas lágrimas, proste-se diante dele nas madrugadas, mas creia que Deus vai realizar o milagre. Não é no meu tempo nem no seu, mas é no tempo de Deus, e o milagre vem. Não abra mão daquilo que Deus falou que é seu. Confie, creia que Deus ele vai agir, que Deus ele vai entrar com providência no tempo certo. Mas tenha paciência. Crê somente. E o terceiro ponto, como devemos esperar as bênçãos de Deus, é com fé. Precisamos esperar o tempo de Deus, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos, com paciência, mas com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa se aproximar de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Não vê, mas espera. Não chegou a minha hora, eu estou esperando aqui com paciência. E eu não estou esperando com paciência ao acaso, eu estou esperando naquele que eu reconheço como meu Deus, naquele que eu sei que tem todo o poder, naquele que vai realizar um milagre na minha vida. E por isso eu espero confiadamente, eu espero com fé genuína, de que Ele vai entrar com providência, que Ele vai realizar o milagre, que Ele é capaz de mudar a história da minha vida. Está tudo dando errado, mas Ele é a escolha certa. Ele é aquele que muda caminho, Ele é aquele que transforma o choro em alegria, Ele é aquele que restaura a vida, que dá alegria, que dá paz, Ele é aquele capaz de perdoar o pecado, Ele é aquele que é capaz de tirar o homem das drogas, do tráfico, da prostituição e trazer para uma vida sã na presença dEle, fazendo a sua obra, pregando o seu evangelho. Mas é preciso ter fé, é preciso ter fé em Cristo Jesus. Não temas, crê somente. Verso 35 e verso 36 de Marcos, capítulo 5. Diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Só uma coisa é necessário: creia. E ele, acreditando em Jesus, se pôs a ir até a sua casa. O mandamento que mais se repete na Bíblia é: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te sustento, te tomo com a minha destra. Não temas. Não temas. Não temas. Lance fora o medo. Confia, creia, tenha fé. É isso que você precisa. Se você espera a bênção de Deus, você precisa crer somente. A Bíblia conta para nós uma história, lá em João, capítulo 11, verso 42. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, estava enfermo. Maria, que era muito chegada a Jesus, manda que os servos fossem até Jesus, que estava numa outra cidade, a algumas horas dali, para que Jesus pudesse saber que ele estava enfermo, à beira da morte, que precisava que Jesus fosse ter com ele. Jesus então leva mais 2 dias. O texto diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, mas ele fazia a obra de Deus ali, curava pessoas e pregava o evangelho do reino. E ele ainda levou mais 2 dias para sair da cidade onde ele estava, para ir até Maria. E ele manda o recado e diz: olha, avisa a Maria e a Marta que essa enfermidade de Lázaro, meu amigo, a quem eu amo, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Fala para ela, é para a glória de Deus. E aqueles homens vão lá avisar na frente. Jesus leva mais 2 dias, e quando chega, Lázaro já estava morto. E já havia 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto. Maria e Marta, quando vê Jesus desesperado, correm, e elas dizem: olha, Jesus, se você tivesse chegado antes, o meu irmão estava vivo. Marta, Maria, vocês creem na vida eterna? Sim, nós cremos que a vida eterna lá no último dia, mas Jesus estava se referindo ao seu poder de ressuscitar. E as pessoas olhando ao redor, e o coração de Jesus entristecido pela incredulidade de que ele podia fazer um milagre, ele então manda que aqueles homens tirassem a pedra que havia sido posto na porta do sepulcro, na entrada do sepulcro, aonde Lázaro estava lá, e quando eles tiram a pedra, já cheirava mal, porque ele estava ali enterrado há 4 dias, envolto em faixas. E Jesus então ora ao Pai e agradece, porque ele sabia que o Pai sempre atendia ao seu pedido. E é uma lição muito grande para a gente, quando o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar e dar sempre graças. Jesus, ele faz exatamente isso. Ele ora ao Pai e ele agradece, porque o Pai sempre o ouve. O nosso Pai sempre nos ouve. Por mais que a resposta que a gente tem, às vezes, não seja a que a gente quer, isso não significa que ele não nos ouve, ou que ele não nos atende. Ele sabe aquilo que é melhor. E Jesus ora. E quando Jesus ora, o texto diz que ele manda Lázaro vir para fora. E Lázaro sai como quem ressuscitou, como quem a pele começa a ser reposta no lugar, e começam a tirar a faixa dele, e Lázaro então estava ressuscitado. Lázaro foi ressuscitado. E o texto diz que Jesus ele vai dizer: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? João 11, 42. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê realmente que Deus pode fazer na sua vida? Que Deus é capaz de mudar a sua história? Que Deus é capaz de intervir naquela situação que parece impossível? Que Deus é capaz de mudar a história da sua vida? De reatar relacionamentos, de mudar histórico de vida, de mudar histórias de enfermidade, de trazer cura, de trazer salvação, de salvar aquele que acha que para ele já não tem mais jeito, porque eu já fiz tudo que está errado, porque eu passei a minha vida toda fazendo besteira e Deus não vai me querer. Você crê? Porque se você crê, você verá a glória de Deus.
Essa enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E assim foi na vida de Jairo. Aquela enfermidade da filha dele não era para a morte, mas era para que ele pudesse reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, para que ele pudesse reconhecer que todo o seu status, riqueza e autoridade não eram nada expostas diante de Deus, que ele era frágil, pecador e que carecia de um Salvador. Todos nós carecemos de um Salvador, de alguém que possa nos salvar, de alguém que possa mudar a nossa história, de alguém que possa dar um novo rumo à nossa caminhada. Jesus, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o caminho que caminha com a gente. Que você seja abençoado, que Deus possa continuar ministrando essa palavra no teu coração, que Ele possa completar tudo aquilo que talvez não tenha sido dito, mas que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que fala conosco, que nos convence, possa fazer a obra na sua vida. Eu quero orar mais uma vez. Peço que você fique de pé. Meu desejo é que você tenha entendido como esperar as bênçãos de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e verdadeira. E que no momento em que eu ministro na vida das pessoas aqui, eu sinto o Teu Espírito ministrando também na minha, me mostrando tudo o que eu falo e o que eu preciso viver. Obrigado, Deus, porque essa é a verdade do Evangelho. Ela tem o poder de mudar histórias, de transformar vidas, de trazer um novo recomeço. Eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado por nos ensinar que precisamos esperar o Senhor reconhecendo quem Tu és e quem nós somos. Que o Senhor é aquele que tem o tempo nas mãos e sabe o melhor momento de agir. Que a gente possa ter paciência, Pai. E que mesmo que às vezes pareça demorado, a pessoa com quem a gente espera se relacionar, a bênção que a gente aguarda de trabalho, por mais que pareça demorado, que a gente possa confiar e esperar confiadamente no Senhor. Que o Senhor possa renovar a nossa fé, para que a gente nunca perca a visão de quem Tu és, para que a gente nunca perca o Senhor da nossa mira, e a gente possa estar constantemente olhando para o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo renovo que ela traz para a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve, aqueles que aqui estão, aqueles que estão através das redes sociais, que haja a bênção do Senhor sobre a vida deles, que haja restauração, que haja salvação, que haja cura, que o Senhor possa realizar a Tua obra, o Teu milagre na vida de cada um. É nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.
Nós estamos na leitura, né? Na Bíblia também, todo dia um capítulo, nós estamos no livro de Deuteronômio. Então, venha fazer essa leitura juntamente conosco. Bem, irmãos, amigos, nossa gratidão a todos pela pelo compromisso de nós estarmos aqui na casa de Deus. O Senhor mais uma vez nos ajudou e quero agradecer à igreja até aqui, quero agradecer ao ministério do louvor por esse mês de janeiro dos irmãos servos e servos que nós temos aqui auxiliaram e de modo tão extraordinário cumpriram a sua missão. Eu agradeço a todos, os irmãos de Multimídia, somos o aceito da igreja. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse tempo. Quero agradecer e dizer, registrar mais uma vez a alegria de ter jovens aqui. Apenas os jovens, tá? Não estou falando daqueles jovens de 50 anos, 60, 30 e pouco. Os jovens, só irmão, só para ter ideia, olha que Deus, não você não está. Nós temos muito bem, nós temos visitantes. Deus abençoe, vocês não estão. É a visão que nós tivemos pela manhã. Que a gente continue, as décadas estão com essa missão de clamar ao Senhor pelos jovens da nossa igreja. Nós somos juventude de modo geral. Deus abençoe a todos. Nós vamos nos colocar na pé, nós temos a bênção e nessa crença nós temos o belo plano de corpo. Meus irmãos, olhem pelo processo de sucessão ministerial. Agora em fevereiro,
a igreja vai precisar começar a caminhar um pouco mais sobre isso. Então, NCM, homens, os direitos dos homens, pensassem sobre isso. E todos os grupos da igreja nós temos orado um pouco mais sobre isso. E é um tempo que nós precisamos, e nós já estamos de modo semi-presencial ou presencial. O bônus que a gente tem é a transmissão do culto para várias cidades, para vários amigos. Mas, meus irmãos, e aí o outro irmão, não daqui, perguntou, pastor, me avisa aí quando estiver tudo normal na igreja, e aí, entendeu? Estou lá na igreja, estou firme e forte. Eu falei, meu irmão, nós já estamos. Amém? Amém. Já estamos. Só que o uso de máscara ainda é preciso. Álcool em gel, verificação de temperatura, é o novo normal. O Senhor sabe até quando nós ficaremos assim, mas coloque isso no seu coração. É o novo normal. Meu pedido insistente para os irmãos: as suas saídas para o mercado, para hortifruti, para lazer. Tem um detalhe que outro dia a gente fala: para lazer. Por isso que o tempo está aberto também. Que você se serve de todos os cuidados, os seus estudos, de médico, enfim, mas se proteja. E proteja quem você ama, quem está do seu lado. Amém? Amém. Deus abençoe. Alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração, e do jeito de outros nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, superabundante graça, que nos traz para perto dele, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com todos nós, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, os nossos irmãos, amigos, agregados, aqueles que estão online por motivos justos, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Amém. Vamos ter logo assim de longe, já que a gente não pode abraçar para o irmão do lado, o irmão atrás. Amém. Sempre lembra do Senhor. Deus é bom. Deus é muito bom.